Oi, tudo bem? Namastê. Vamos falar sobre obsessão. Obsessão em todos os sentidos, dentro do contexto transpessoal. A obsessão significa a repetição, a insistência de uma ideia, de um pensamento, de uma imagem, de um comportamento, certo? Existem vários tipos de obsessões. Nós vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Nós temos hoje o DSM-5. O que é isso? É um manual diagnóstico estatístico dos transtornos psicológicos. 5, quinta edição, é o último que nós temos, é o mais atual. Ele fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? E é bastante interessante o que ele fala, e eu acho que a gente pode partir do que ele fala a respeito, né? Então ele fala assim, as compulsões são definidas por comportamentos repetitivos, lavar as mãos, organizar, ou atos mentais, orar, contar ou repetir palavras em silêncio, que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas, tá? Então isso é uma compulsão, né? Um comportamento repetitivo. Então a compulsão tem relação a comportamentos. Agora, falando sobre, deixa eu achar aqui, as obsessões. Né? Obsessões são definidas por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que em algum momento durante a perturbação são experimentadas como intrusos, indesejados e que na maioria dos indivíduos causam acentuada ansiedade e sofrimento. O indivíduo ele tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens. Ele tenta neutralizá-las com algum outro pensamento ou ação, comportamento, como nós vimos há pouco, tá? Então, muito interessante a gente entender tudo isso, certo? Por quê? Porque quando a gente fala em obsessão, existe a obsessão espiritual, né? Dentro do contexto espiritualista. Primeiro ponto a compreender. Seja obsessão espiritual, seja um problema psicológico, não importa. A responsabilidade está em cada um, né? Então, se eu estou sofrendo uma obsessão espiritual, né? Seja com assédio espiritual, com pensamentos, ideias, imagens, ou seja, uma obsessão mental minha, né? Do meu campo mental, eu sou responsável por estar passando por isso. Vamos entender a obsessão, que é como um loop. Né? Um loop. O que é um loop? É como um CD, né? Para quem conhece CD, porque o CD já está saindo de moda, mas é o que a gente falava, um disco riscado, um CD riscado, né? Que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele derrapa e volta sempre para o mesmo lugar. Então, é um loop mental que vem do quê? De energias externas ou vem de cada um de nós, do nosso modo de ser, né? De alguma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. Nós podemos considerar os dois lados, tá? Por quê? Porque se for algo espiritual, um assédio espiritual, um obsessor espiritual, com certeza ele se afinou ao seu campo mental, ele se afinou à sua sintonia vibratória. Vamos falar sobre um pensamento. Pensamento ou de suicídio, ou um pensamento, ideias, imagens sexuais muito fortes.
Seja um ou seja outra, a pessoa não está afim de sentir isso, não está afim de pensar isso, repele. Tá? São coisas, são pensamentos, ideias, imagens que a pessoa não gosta, que ela não considera que ela possa tê-los, né? E ela repele com muita força. São sempre pensamentos, ideias, imagens, um loop mental desagradável. Não é uma coisa agradável para a pessoa, né? Então o problema já começa aí. A pessoa tenta evitar isso de alguma forma, né? A pessoa tenta evitar mudando de ideia, fazendo afirmações positivas, né? Rezando, procurando um lugar para ver se é um obsessor, né? Ela tenta contornar esse pensamento, essa ideia, essa imagem, essa obsessão. Essa obsessão, seja sexual, seja de pensamentos suicidas ou de assassinar alguém, são sempre coisas assim que a pessoa não pode admitir nela mesma, né? Por isso que o toque, né, e isso segundo o DSM, são pensamentos e ou compulsões, né? Comportamentos, certo? Desculpa. Então, são pensamentos e ou comportamentos. São obsessões ou compulsões, né? Para a gente entender que a obsessão ela está mais voltada à abstração disso, né? O campo mental, e o comportamento, a compulsão, a atitude que a pessoa tem como forma de evitação daquela dor, daquele sofrimento mental, tá? Então, se a pessoa leva para o lado espiritual, é uma obsessão espiritual, é um espírito que está me obsediando. Não pode ser, Nádia? Pode ser sim. Mas como é que você tem lidado com isso? Por que esse espírito se aproximou de você? Não é? Por que ele está fazendo isso com você? Porque ele simplesmente cismou com você, com a tua cara? Não, quem sabe seja de uma outra encarnação. Mas e daí? Qual a sua responsabilidade se for de alguma outra encarnação? Então vamos supor que seja um espírito vingativo. Por que ele quer se vingar de você e não de mim? Por que ele escolheu você? Se você tentar evitar, se você acredita na espiritualidade, tenta evitar isso. Você não está indo ao encontro dessa questão, desse problema. Alguma coisa aconteceu entre vocês. Não, ele está me obsediando porque ele quer, porque ele está afim, porque, enfim, ele quer fazer mal. Tá, mas mesmo assim, qual é o comportamento que você precisa assumir? A evitação, a negação? Ficar fazendo preces, ficar fazendo orações, né? Então, ter comportamentos que são ritualísticos, não é? Para que isso, para que isso não me pegue, para que eu não faça isso, né? Para que ele não consiga me assediar, para que eu não chegue ao ponto de me matar. Então, tem alguma coisa errada aí, tá? É necessário o enfrentamento, e ponto, e fato. Não importa qual seja a justificativa que você queira dar a esse evento, a esse loop mental. Tudo aquilo que a gente nega nos assombra, se torna mais forte. Vamos falar sobre a sombra. O que é a sombra? A sombra é um conceito junguiano que fala a respeito de tudo aquilo que não reconhecemos em nós, fica ali, na sombra, né? Fica escondidinho. Mas não são só aspectos negativos. São aspectos positivos e também aspectos negativos. Quando nós insistimos em ter um comportamento extremamente
vigiado, policiado por nós mesmos, no sentido de que não podemos errar, não posso ter aquele pensamento, não posso ter aquele sentimento, eu tenho que seguir a vida desse jeito, eu tenho que ser assim certinho dentro do seu parâmetro, não é? O que acontece? Você começa a inibir, a negar, a reprimir, a evitar uma série de aspectos que também fazem parte do seu ser. Sim, fazem, sim. E a única forma de você tratar é olhar para essa sombra, olhar para isso que está te cutucando, olhar para esse loop mental. Se você já está no ponto dos rituais, a coisa já está mais, no meu ponto de vista, mais séria, tá? Não só dos rituais. Pode ser que quando você tenha começado a ter essas ideias, essas imagens, esses pensamentos obsessivos, você tenha procurado a medicação, a medicalização. E quando você se utilizou desse recurso, esse se tornou exatamente o seu comportamento para evitação desses pensamentos, desse loop, tá? Por isso, é preciso lucidez, é preciso consciência. A nível mediúnico, entender que se for uma obsessão espiritual, se for alguma coisa energética, né? Lembre-se, você se sintonizou com isso a partir... mas eu não penso isso, eu não sinto isso, nada, é bobagem. Tá, você não pensa, você não sente isso, mas você tem uma sombra. E essa sua sombra é que atrai exatamente aquilo que é fim, né? Então, se eu reprimo, evito tudo que eu acho que eu não posso sentir, pensar, imaginar, porque é algo muito ruim, isso vai se afinar com o quê? Com espíritos que têm essa mesma sintonia. Mas e as coisas boas, Nádia? Também, né? As coisas boas que você acha que você orando, né? Você se sintonizando com os anjos, você pode receber? Elas estão em você, você pode acessá-las também, tá certo? A obsessão, então, ela é causada sempre por uma repetição, por um loop, né? Que tem como intenção ensinar alguma coisa, né? Trazer alguma coisa. O enfrentamento sempre será o processo de cura ideal. Por enquanto, obrigada. Até a próxima. Namastê. Seja amor.